Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de sistemas de numeração. E o foco da aula de hoje será o sistema octal e o hexadecimal. Na verdade, a gente só precisa aprender as conversões entre esses dois sistemas, porque a gente já aprendeu todas as conversões relacionadas ao sistema decimal e todas as conversões relacionadas ao sistema binário, tá? E o ponto é que não há uma conversão direta entre o sistema octal e o sistema hexadecimal e vice-versa. A gente vai ter que utilizar um sistema intermediário, que pode ser ou binário ou decimal. Como é que isso vai funcionar? A gente vai ter que converter ele de octal para binário, de binário para hexa, ou de octal para decimal, de decimal para hexa. E se tivesse um sistema hexadecimal, seria o contrário, de hexadecimal para binário, de binário para octal, de hexadecimal para decimal e decimal para octal, tá? Isso vai ser uma escolha de quem está fazendo a conversão. E aí eu trouxe todas essas codificações para vocês verem qual é o passo a passo, tá? Então, se eu estou com um sistema octal, eu quero converter para hexadecimal. E aí eu vou escolher o sistema intermediário binário, tá? Então, eu vou utilizar alguns cálculos que vocês já viram nas aulas passadas, só que eu vou organizá-los agora para fazer essa conversão de octal para hexadecimal. Então, se eu estou utilizando o sistema binário, o primeiro passo que eu vou fazer, se o sistema é o octal, eu vou separar cada algarismo meu e cada algarismo desse eu vou converter de 3 em 3 bits. Então, o 2, usando 3 bits, a codificação dele é o 010. Aí eu boto 010, vírgula, 010, espacinho aqui, 010. Observe que são de 3 em 3 bits, ok? E aí, aqui ele está codificado para binário. Só que agora eu tenho que separar ele de 4 em 4 bits, porque a codificação de binário para hexadecimal é eu separar essa codificação em binária de 4 em 4 bits. Então, eu vou considerar, partindo da vírgula aqui, 4 bits, então vai ficar 010, e eu vou precisar adicionar um 0 aqui, tá aqui essa numeração. Depois eu vou ter essa numeração aqui, ó, que fica 0010 aqui, e vai me sobrar esses dois algarismos, e eu vou completar com 2 zeros aqui, para gerar essa outra numeração com 4 bits. E agora, desses 4 bits, eu converto para o algarismo em hexadecimal, tá? Então, essa codificação de 4 bits, ó, só ativou o bit 1, então dá 1. Nesse caso aqui, ativou apenas o bit 2, dá 2. E nesse caso aqui, ativou apenas o bit 4, dá 4. Tá? Não coloquei mais aquela tabelinha de codificação, porque eu imagino que vocês já estão com ela na veia ou na mente, tá? Tá fixado aí na mente de vocês, tá? Então, 22,8 em octal é equivalente a 12,4 em hexadecimal. Um outro exemplo que a gente fez também nas aulas passadas, só que a gente fez conversão para o binário, para o decimal, tá aqui. Então, eu posso ter o 32,6, né? Então, eu vou pegar cada algarismo desse e cada um deles eu vou codificar utilizando 3 bits. Então, o 6 usando 3 bits dá quanto? Eu preciso ativar o 4 e o 2. E aí, fica o 0 aqui no 1. Codifiquei para 3 bits. O 2, 010. E o 3, 011. Codifiquei cada algarismo para 3 bits. Depois eu vou pegar partindo da vírgula, eu vou agrupar de 4 em 4, que é o processo de binário para hexadecimal. Então, partindo da vírgula aqui, ó, 1, 0, 0, vou adicionar um 0 aqui para complementar, tá? Partindo da vírgula aqui, ó, para esse lado, fica 1, 0, 1, 0 aqui. E aí sobra 0,1, que eu vou completar com zeros aqui, vai ficar 0,001. E aí aqui, novamente, eu posso utilizar aquele bizu, né? Então, eu tenho, aqui só ficou ativo o bit 1, então dá 1. Aqui ficou ativo o bit 8 e o bit 2. O bit 8 e o bit 2, 8 mais 2 dá 10. 10 em hexadecimal é a letra A, tá? Aqui ficou ativo o bit 8 e o bit 4. 8 mais 4 dá 12. Se A é 10, B é 11, C é o 12, tá? Aqui é a letra C do hexadecimal. Então, 32,6 em octal é equivalente a um A,C em hexadecimal. A gente pode utilizar também o sistema decimal como intermediário, mas ele normalmente dá um pouco mais de trabalho, tá? Então, exemplo, né? Se eu quero 22,2 no sistema octal, eu vou ter que converter isso para decimal.
Como é que eu converto esse sistema em octal para decimal? Eu vou montar aquele polinômio. 2 vezes 8 elevado a 1, mais 2 vezes 8 elevado a 0, mais 2 vezes 8 a menos 1. Aí aqui vai dar 16, mais 2 dividido por 8, que dá 18,25. Tendo a numeração em decimal, agora eu vou converter de decimal para hexa. Para converter de decimal para hexa, a parte inteira, para hexadecimal, a parte inteira eu divido por 16. Né? Então, vai ser 18 dividido por 16 dá 1, sobra 2. Não dá mais para dividir por 16, então parou aqui e eu leio a numeração da última divisão pegando os restos. Então, 18 em decimal é igual a 12 no sistema hexadecimal. E a parte fracionária, eu vou fazer multiplicação por 16, que é o sistema que eu estou trabalhando. Então, 0,25 vezes 16. 6 vezes 5 dá 30, 0 vai 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3, 15. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. Faço o somatório aqui, dá 0, dá 10, vai 1, dá 4. Duas casas decimais, marquei duas casas decimais. Então, nessa multiplicação, a parte inteira vem para cá, para pós-vírgula, tá? E aqui já zerou, então não preciso fazer uma outra multiplicação. Acabou o processo de conversão, tá? Então, eu converti de octal para decimal, de decimal para hexadecimal, ok? Então, observa que o resultado que a gente tem é exatamente o mesmo, tá? Só muda o processo, que eu passo ou pelo binário ou pelo sistema decimal. Aquele outro exemplo de 32,6 segue a mesma ideia, tá? Então, eu tenho aqui a numeração em octal, eu vou transformar no polinômio para converter para decimal, então vai ficar 3 vezes 8 a primeira, mais 2 vezes 8 elevado a 0, mais 6 vezes 8 a menos 1, e aí 3 vezes 8 dá 24, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 6 sobre 8, né, dá 24 mais 2, 26, e 6 dividido por 8 dá 75, tá? Então, aqui a gente tem a codificação de 32,6 no sistema octal dá 26,75 no sistema decimal. E agora eu vou pegar do sistema decimal e converter para o sistema hexadecimal. A parte inteira eu divido por 16. Então, 26 dividido por 16 dá 1, né? 1 vezes 16 dá 16, para 26 sobra 10, tá? E aí, não dá mais para dividir por 16, acabou o processo de conversão, a numeração vai ser da última divisão, pegando os restos. Lembrando que aqui o algarismo, no lugar de ser 10, eu vou substituir por um algarismo do sistema hexadecimal. O 10 no sistema hexadecimal é o A. Então, essa numeração é o 1A, tá? Tá aqui ela, 1A. E aí, a parte fracionária que eu vou fazer o quê? Multiplicação por 16. E vou seguir aquele mesmo processo que a gente fez antes. Então, 6 vezes 5 dá 30, 0 vai 3. 6 vezes 7, 42, mais 3, 45. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Faço o somatório, dá 0. Daqui, 5 mais 5 dá 10. 0 vai 1. E aqui dá 11 com 1, 12. Está aqui o 12, duas casas decimais, marquei a vírgula com duas casas decimais. Então, a parte inteira é o algarismo, é o número 12. Quanto é que é 12 em hexadecimal? 12 em hexadecimal é a letra C. Então, eu vou pegar a parte inteira, transformar para o algarismo em hexadecimal e colocar aqui. Está aqui a letra C. E o 00 acabou, né? Se terminou, a parte fracionária zerou, acabou o processo de conversão. Então, eu converti de octal para decimal, de decimal para hexadecimal. Tá? O sistema de hexadecimal para octal vai seguir a mesma ideia. Tá? Então, eu tenho um número aqui em hexadecimal, eu vou pegar cada bitzinho, se eu utilizo o sistema intermediário, o binário, então eu vou pegar cada algarismo no sistema hexadecimal e converter para 4 bits no sistema binário, tá? De 4 em 4 bits. Aqui, o 4 virou esses 4 bits, o 2 virou esses 4 bits e o 1 virou esses 4 bits.
tá? E aí, a partir daqui, eu vou fazer um agrupamento de 3 em 3 bits. Nesse caso, pode ser que eu descarte alguns zeros, porque não vai interferir, tá? Por exemplo, aqui, eu vou colocar, partindo da vírgula, 3 bits, e vai sobrar esse zero. Mas zero aqui, nesse sentido, não vale de nada, então ele pode ser descartado, tá? Então, fica 0, 1, 0 aqui. Aqui fica 0, 1, 0 também, tá aqui. Aqui vai ficar 0, 1, 0 também aqui. E esses 2 bits eu vou poder descartar também, porque seria um outro algarismo 0 aqui na frente. Também não altera o resultado, tá? Então, aí eu fiquei com essa codificação. E aí, codificando de 3 bits para o algarismo em octal, vai dar 2, 2, 2. Então, fiz o processo exatamente o inverso do que está nos slides anteriores, ok? Mesma coisa aqui, tá? Eu tenho um AC, então o que é que eu vou fazer? Separar cada algarismo em 4 bits em binário, tá? Cada bit em binário, depois eu vou agrupar de 3 em 3, aqui esses 3, esse 0 aqui pode ser descartado, aqui 3, depois mais 3, e esses zeros também podem ser descartados, tá? Então, aí eu vou codificar cada 3 bits em um algarismo do sistema octal, tá aqui a codificação, e no final eu tenho do sistema hexadecimal direto para binário e do binário para o octal. Se eu utilizar o sistema decimal como intermediário, o processo é exatamente o mesmo que a gente viu anteriormente, né? De hexadecimal para decimal, eu monto o polinômio, então vai ficar 1 vezes 16 a primeira, mais 2 vezes 16 elevado a zero, mais 4 vezes 16 a menos 1. Fazendo os cálculos, aqui vai dar 16 mais 2 mais 4 dividido por 16, que dá 18,25. Tá? 18,25 se chama decimal. Se eu for converter para octal, a parte inteira eu vou dividir por 8. Né? 18 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 6 dá 16. 16 para 18 resta 2. Então, a numeração vai dar 2, 2, 22. Tá aqui. E a parte fracionária, que foi o 0,25, eu vou multiplicar por 8. Multiplicando por 8, 8 vezes 5 dá 40, 0 vai 4, e 8 vezes 2 dá 16, com 4, 20. Botei aqui o 20, tem 2 casas, então marquei a vírgula aqui com 2 casas. Então, a parte inteira vem para cá para a numeração e a parte fracionária zerou. Se ela zerou, não preciso fazer mais multiplicação. Então, aqui eu codifiquei de 16 da base hexadecimal, da base do 16 para o sistema decimal e do decimal para o sistema octal. Bom, agora a gente já sabe todas as codificações de binário, octal, hexadecimal, decimal e divindo, né? Já estamos craques nisso. E com isso a gente encerra o assunto de sistemas de numeração. Vamos utilizar bastante esses sistemas de numeração nos assuntos que vão vir a seguir. Obrigada!